Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e vamos estudar juntos o componente curricular de ciências. Nós vamos falar hoje sobre matéria e energia, ciclo hidrológico. Vamos lá? Vamos começar fazendo uma leitura de um texto. Leiam junto comigo. A água no planeta Terra. Então, nós vamos falar hoje especificamente sobre a água. Grande parte da superfície do nosso planeta é coberta pela água dos oceanos. Por isso, o planeta Terra também pode ser chamado o planeta Água. Apenas uma pequena parte da água existente do planeta é doce. A água dos rios, dos lagos e as águas subterrâneas. E somente parte dessa água está disponível para o consumo e para irrigar as plantações. A essa água, que pode ser consumida pelos seres humanos, damos o nome de água potável. Então, essa água que podemos consumir é chamada de água potável. Nós vamos falar agora sobre a distribuição de água no planeta. Para isso, nós vamos utilizar aqui dois tipos de gráficos. Vamos lá? Nós temos aqui representado em azul claro a água doce do nosso planeta, que representa 2,5% apenas. E em azul escuro, nós temos a água salgada, aquela água do mar, né? Aquela água gostosa da gente ir mergulhar, mas que não é potável. Ela ainda não é utilizada aqui, né, no Brasil, para beber, ok? Água salgada aqui no nosso planeta, ela representa 97,5%, o que é a maior parte que nós temos, ok? Então, nós temos águas nos solos, pântanos e geadas, que representa 0,9%. Nós temos as águas subterrâneas, aquelas que ficam lá embaixo do solo, representadas aqui com a porcentagem de 29,6%. Os rios e os lagos, que geralmente é de onde nós tiramos ali a água que vai para a nossa casa, dos rios e lagos, certo? Só representa aqui para nós o quê? 0,3%. Então, é a menor porcentagem que nós temos e é de onde a gente mais tira água para ser consumida. Geleiras e neves. Nós temos 69,2%. Percebam aí que a porcentagem dos rios e lagos, como eu falei, ela é muito pequena e é o lugar que nós, seres humanos, mais retiramos para o consumo. O Brasil é um país abundante em recursos hídricos, representando cerca de 12% do total mundial. Contudo, sua distribuição não é uniforme no território. Então, na região norte, corresponde a 68% dos recursos hídricos. Na região centro-oeste, corresponde a 16% dos recursos hídricos. Na região sul, corresponde a 7% dos recursos hídricos. Na região sudeste, corresponde apenas a 6% dos recursos hídricos. E aqui a região com menor porcentagem, nós temos o nordeste, que corresponde a 3% apenas dos recursos hídricos. Então, é o lugar que nós menos encontramos esse recurso, a água. O que são recursos hídricos que nós lemos aqui agora? É toda a água proveniente da superfície ou subsuperfície da terra, lá de baixo, lá do solo, ok? Então, isso são os recursos hídricos. Apesar do nome, a água doce não tem sabor adocicado. Ela é uma mistura, um pouco de sal dissolvido. E nós temos aí uma imagem muito interessante e importante
retratando aqui o nosso Rio Doce de Governador Valadares. E nós temos uma diferença muito enorme aí. Quem consegue me dizer qual é a diferença entre essas duas imagens, A e B? Encontraram? Veja a cor desta água, como ela se encontra na imagem A e como ela se encontra na imagem B. Aqui na imagem B é uma imagem de 2015, ela é bem recente, ok? Muito recente. E nós vivemos recentemente algumas mudanças, algumas situações que fizeram com que essa água se encontrasse dessa forma, uma água barrenta, mais suja, não é mesmo? Então aqui nós temos uma água um pouco mais limpa. E pergunte para os seus avós ou para alguma pessoa mais velha que você conheça. Ela vai te dizer que há um tempo atrás era possível ver as pedrinhas do Rio Doce. E a cada tempo que vai passando, essa água, que como em 2015, ela vai só escurecendo. E muitas vezes isso é a ação do homem, que vem prejudicando a natureza e prejudicando a si. Ok? Veja bem, é dessa água que você e eu bebemos. Nós consumimos. E é nesta mesma água que nós depositamos os dejetos da nossa casa. O que é isso, professora? É a água do seu banheiro. A água que você utiliza lá para dar descarga, levar embora suas fezes, levar embora sua urina, vai direto para este rio, que depois nós bebemos. Por isso é muito importante nós estarmos ligados em ações que vão contribuir para amenizar esses problemas na natureza. Uma coisa interessante a se fazer é o quê? Tratar a água do esgoto antes que ele vá para os rios. Aqui na nossa cidade nós temos o tratamento de quando essa água é retirada. Então as águas que vão para a nossa casa, aquela água que nós bebemos, aquela água que nós tomamos banho, ela passa por todo um processo de tratamento para retirar resíduos, retirar as bactérias, as impurezas, para que nós possamos então consumi-la. Estado da água. A água se apresenta em diferentes estados da natureza. Tem uma música que nos diz assim: água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem para viver. De gotinha em gotinha limpa o oceano do amanhã. Nós falamos aqui de várias formas já sobre essa água, certo? Falamos dela em gotinha, né? Falamos dela na nuvem. E é isso que nós vamos ver agora. O estado da água que pode perpassar aqui por 3. Vamos lá? O primeiro que nós vamos ver aqui é o estado sólido. É um estado palpável, aquele que a gente pode pegar aqui, sabe? E até jogar que o outro consegue pegar também. Ele se encontra em forma de gelo. Temos o estado líquido, aquele que a gente bebe, lava roupa, não é mesmo? E o estado gasoso, prestem atenção, logo acima dessa água aqui, parece uma fumacinha, não é mesmo? Quando ela se junta, nós conseguimos perceber. Quem aí já viu a mamãe ou o papai colocando roupa no varal? Quando você tiver a oportunidade, um dia bem ensolarado, observe lá, se você olhar bem de longinho, você vai ver como se estivesse saindo uma fumacinha daquela roupa. Que são o quê? A água saindo em pequenas gotículas, se transformando em gás. Então, ela está no estado gasoso. Nós temos também este exemplo na panela, quando a mamãe está lá fervendo alguma água ou fazendo algum alimento, que você vê aquela fumacinha saindo por cima, que se você colocar a mão até queima, esquenta a nossa mão, também está neste estado, que é o gasoso. Vamos continuar a leitura. Os estados da água não são permanentes. Dependendo da quantidade de calor e outros fatores, a água pode passar de um estado para outro. Então,
do estado sólido, ela pode ir para o estado líquido. Do líquido, ela pode ir para o estado gasoso. E assim, ok? As mudanças de estado. A água muda de estado. Vejamos a seguir as mudanças de estado que ocorrem na água. Fusão é a passagem de uma substância do estado sólido para o líquido. Para que isso ocorra, é necessário que a substância ganhe calor. A fusão pode ser observada quando vemos o gelo derretendo. Vaporização é a passagem de uma substância do estado líquido para o gasoso. Para que isso ocorra, a substância deve ganhar calor. A vaporização pode ocorrer de 3 maneiras. Vejamos. A primeira é a evaporização, que ocorre de maneira mais lenta. Um exemplo é a vaporização do tipo de evaporação da roupa, quando a roupa está secando. A segunda é a ebulição. Por sua vez, é mais rápida que a anterior, sendo observada a formação de bolhas. Por exemplo, a evaporação do tipo ebulição, para que vocês possam ver. Olha que interessante, aí fervendo uma água e lá quando você vai tomar um banho bem quentinho, que você fica com o box ali todo cheio de gotículas, também foi esse tipo, a ebulição, ok? A terceira ocorre de maneira muito mais rápida do que as outras formas. Quando uma gota de água cai sobre uma chapa quente, por exemplo, podemos observar a calefação. Vaporização do tipo calefação, nós temos aí, olha, entornando numa chapa que ela some de uma vez. Quando a mamãe ou o papai passam roupa, que ali a roupa estava molhada, de repente ela fica sequinha. Vamos agora para a solidificação, que é a passagem de uma substância do estado líquido para o sólido. Para que ocorra, é necessário que a substância perca calor. Olha a diferença. Lá do sólido para o líquido, ela vai receber calor. Já aqui, do líquido para o sólido, ela vai o quê? Perder calor. Okay? Nós temos aí um exemplo dos cubinhos de gelo e o picolé, né? Que delícia! Olha só, ele está no seu estado sólido. Vamos falar sobre a condensação? A condensação é também chamada de liquefação. Ocorre quando a substância passa do estado gasoso para o líquido, perdendo calor. A condensação é responsável pela formação de nuvens, como nós cantamos aqui no início. Água é uma gota de nuvem, certo? Então, quando ela condensa ali, olha, formam as nuvens. E depois, quando ela fica bem pesada, o que acontece? Chuva. Por isso, de gotinha em gotinha, nós vamos encher o oceano de amanhã. Sublimação acontece quando uma substância passa diretamente do estado sólido para o gasoso. O processo inverso recebe o nome de ressublimação, ou também pode ser chamado de sublimação. Vamos às atividades? O esquema abaixo representa 3 mudanças de estado físico da água. Nós falamos sobre todos eles aqui agora, ok? Em que estado está o gelo? Você consegue se lembrar? Vamos lembrar o nome dos 3 estados? Líquido, gasoso, sólido, não é isso? Qual desses 3 aqui o gelo se encontra? Ele está no sólido, lembra que eu falei que é palpável, eu consigo pegar. E a água do copo? Ela está no estado líquido. E o vapor que desprende da água fervendo? Nós estamos no estado gasoso. Certinho? Se lembraram de tudo isso? Veja bem, no estado líquido eu preciso de um recipiente para poder
segurar esta água. Já no estado sólido, não. Como eu falei com vocês, eu consigo palpar ele aqui e segurar na minha própria mão, ok? Observe esse outro desenho e complete as frases. O que é que nós temos aí nessa imagem, pessoal? Um fogão, uma panela, né, de pressão, que já foi retirada a tampa, saindo ali uma fumacinha, tem uma água ali com umas bolhazinhas explodindo, saindo ali de dentro, não é? A água está o quê? Fervendo. Ao ser aquecida, a água passou do estado, quem sabe me dizer, qual estado que ela se encontrava e foi para o estado líquido, certo? Ela passou do estado líquido para o estado, o que acontece aí quando dá essas bolhazinhas, essa fumacinha? Gasoso, são gases que estão se formando ali. Essa mudança de estado chama-se vaporização. Então, quando está ali evaporando essa água. Observe na foto ao lado, abaixo, uma paisagem que não existe no Brasil. Veja bem, aqui nós não temos. Aqui é uma praia com muita geleira, certo? Formado ali muito gelo. Observaram? Em quais estados físicos e em quais formas a água aparece na imagem? Nós temos o estado líquido e o estado sólido que se encontra aí no gelo, certo? Complete as lacunas com as palavras abaixo. As palavras são condensação, solidificação, vaporização. Quando a água ferve, ela sofre vaporização. Quando o vapor de água escapa de uma chaleira quente, ele se encontra com o ar mais frio e sofre a condensação. E por último, a água, quando colocada no congelador, sofre a solidificação. Quanto de água consome por dia? Você sabe? Quanto de água você consome por dia? No banho, lavando as mãos, fazendo um alimento ou ingerindo? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Em 8 minutos de banho, nós consumimos 24 litros de água, isso mesmo. Por isso é importante que quando você for tomar o seu banho, enquanto você ali, ensaboa, desligue o chuveiro, ok? 3 vezes por dia ir ao banheiro, nós vamos gastar 18 litros de água. 4 vezes por dia, 3,2 litros lavando as mãos. Se você lavar só 4 vezes, vai ter consumido esse tanto. Imagina agora que nós estamos precisando lavar mais vezes a mão, não é mesmo? E lave sempre. Esse aqui, é importantíssimo. Lavar as suas mãos, manter-se higienizado. Água potável, a água que você toma aí durante o dia. O ideal é que nós consumamos 2 litros de água. Se você está tomando pouquinha água, comece a consumir. Diminua lá no banho e beba mais água. 3 vezes por dia escovando os dentes, nós vamos gastar 2,4 litros. Totalizando aqui muita água, não é mesmo? Bem, essa foi a nossa aula de hoje, como nós pudemos aprender um pouquinho sobre a água. Nós vamos nos despedir por aqui, mas você não pare de estudar. Acesse a nossa plataforma SMED-EB. Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube. Até a próxima, pessoal!